Como o psicólogo da TCC analisa os seus pacientes? Bom, a gente analisa os pacientes baseado no modelo cognitivo. A gente usa o modelo cognitivo e a formulação cognitiva para a gente fazer essa análise do paciente. O que é o modelo cognitivo? É a ideia da situação, o pensamento e as reações. Então, quais situações acontecem? Tá? Aí nessas situações que acontecem, o que ele pensa sobre essas situações? Desses pensamentos, quais reações ele tem? Qual sentimento, qual emoção, qual sensação física e qual comportamento ele tem daquilo. Quando a gente faz isso, a gente consegue investigar a partir do pensamento quais crenças ele tem sobre ele mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro. Então, o que ele pensa sobre todas essas coisas, que é justamente que geram esses pensamentos disfuncionais. Quando a gente tem essas informações, né, então a gente sabe às vezes coisas que podem ter acontecido com ele e tal, que geraram esses pensamentos. Então a gente trabalha em cima desses pensamentos para fazer com que ele entenda que às vezes são pensamentos exagerados, que são pensamentos disfuncionais, que ter aquele pensamento às vezes não ajuda em nada, que ficar focando naquele pensamento ou dar importância para aquele pensamento só prejudica. Ao mesmo tempo que a gente analisa aí os comportamentos que o sujeito tem. Por quê? Porque muitos comportamentos que ele tem estimulam aquele pensamento. Como, por exemplo, na pergunta anterior da ansiedade social, o comportamento do indivíduo muito comum, quando ele acha que vai ser julgado e tal, um comportamento muito comum que ele pode ter é justamente evitar as situações. Só quando ele evita as situações, isso é um comportamento, né, de evitação, então quando ele evita as situações, isso fortalece o seu pensamento. Porque na cabeça dele, ele só não ficou mal, só não deu nada errado, porque ele não foi. Então ele fortalece o pensamento de que, olha, tá vendo? Então eu não tenho que ir, eu tenho que ficar em casa, é melhor eu não ir mesmo, porque daí eu não sofro, ninguém me julga e tá tudo bem. Então ele evitando isso, ele fortalece a ideia dele que ele realmente tem que ficar em casa, que ele tem que realmente não fazer essas coisas e evitar as situações. E a gente analisa esses pensamentos, percebe esses comportamentos e tenta também evitar esses comportamentos. Então evitar a evitação, por exemplo, nesse caso. Tá? Então a gente trabalha isso da pessoa ter comportamentos mais funcionais que tiram ela daquele transtorno, porque os comportamentos que a gente chama de comportamento de segurança mantém a pessoa no transtorno, mantém ela naquele processo, naquele ciclo aí, por tempo aí indeterminado e muitas vezes até piorando o transtorno. Então, como a gente analisa, né, os seus pacientes é baseado no modelo cognitivo, que é situação, pensamentos e reações. Com isso, a gente já tem uma base muito boa para a gente saber mesmo quais pensamentos o sujeito tem que causa todo o sofrimento nele, todos os transtornos dele, quais comportamentos que ele tem também que mantém ele no transtorno e que causam todos os outros transtornos. Às vezes uma resposta muito negativa de raiva, por exemplo, de brigar e tal. Isso causa os problemas aí no relacionamento e por aí vai, tá certo? Então é assim que a gente analisa os pacientes. Com base nesse modelo, a gente vai destrinchando, como eu disse, por exemplo, nas crenças, nos comportamentos de segurança, por aí vai, a gente forma a conceituação cognitiva, que é a formulação de casos, que a gente tem um pouco mais de dados aí, dados relevantes às vezes, da infância que ele teve, por aí vai, das crenças também, como eu disse, que aí ajuda a gente a ter mais informações ainda, certo?